Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje o nosso tema é Quaresma, quando abre os portões do umbral. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando, caso você se identifique com os conteúdos, tranquilo? Muito bem, hoje eu vou fazer a leitura para vocês de um texto que eu escrevi anos atrás e que já rodou a internet para todo lado e que ilustra aquilo que eu aprendi com as entidades a respeito da Quaresma e da Umbanda. No finalzinho da leitura, eu vou trazer alguns comentários, tranquilo? Então vamos lá. Ao contrário do que muitos pensam, a Quaresma não é uma data importante apenas para a Igreja Católica. Outras comunidades cristãs, como calvinistas, luteranas, anglicanas, ortodoxas, também a adotam conforme seus preceitos. Curiosamente, não se trata apenas de um período de purgação espiritual, simbolizado nos 40 dias em que Jesus passou no deserto ou Moisés no Monte Sinai. Trata-se de um período com fortes implicações espirituais, cuja tradição remonta pelo menos a 1600 anos. Asseguram-nos os espíritos que neste período há uma profunda agitação na atmosfera umbralina, o que faz com que muitos espíritos consigam vir à superfície da Terra com muita facilidade. Embora existam espíritos responsáveis por vigiar os canais de saída, neste período a agitação é tão grande que mesmo eles não conseguem impedir a passagem destas entidades. É quando uma imensa quantidade de espíritos sofredores e perturbadores ganham livre acesso ao mundo dos homens. O que se passa, então, é um verdadeiro caos. Cada um segue por conta do seu interesse. Alguns viciados correrão para saciarem-se. Outros perturbados buscarão seus familiares. Alguns vingativos, o que tanto anseiam, e por aí vai. Com tantas entidades perturbadoras perambulando livremente, a chance de cairmos em sentimentos nocivos que nos farão mal é muito grande. Desavenças são acirradas, vinganças são alimentadas, ódios são cultivados. É preciso ter muita firmeza de cabeça. Nesse período, mais do que qualquer outro do ano, temos que ter cuidado redobrado com nossos pensamentos e sentimentos, pois com imensa facilidade poderemos ser alvo das investidas inferiores. Orai e vigiai, em dobro, em triplo. É provável, contudo, que a maior parte das pessoas não perceba todo esse perigo. Entretanto, os médiuns percebem com facilidade. As próximas 3 quaresmas até o ano de 2019 serão intensamente mais fortes que as anteriores. São os momentos finais, agônicos, de uma sociedade encarnada e desencarnada, prestes a se renovar ou se atrasar conforme as escolhas feitas. Muitas casas de Umbanda fecham as portas, com receio das perturbações que essas entidades causam. Entretanto, a recomendação é justamente inversa. Este é um período de intenso trabalho, de redobrada caridade e auxílio aos encarnados e desencarnados. Nenhuma casa deve fechar as portas. Vamos todos concentrar nossos esforços no bem, na caridade, no amor ao próximo,
refugiarmos na oração e na vigilância constante de nossos pensamentos e atos, e nada teremos a temer. Este é o texto que eu publiquei em 2016 e que foi publicado originalmente no meu blog de espiritualidade, Estudo Espiritualista, que nem existe mais, conforme orientação das entidades que me instruíram. Desde então, ele tem sido reescrito com as mais diversas autorias, e eu me pergunto qual a integridade de um dirigente que copia um texto de alguém e assina embaixo. E o mais grave, foi modificado diversas vezes, de modo que hoje há muitas versões alteradas circulando pela internet, cujo original é este que vocês acabaram de ouvir. Muito bem, a segunda observação que eu queria fazer é que, atualmente, eu vejo circular na internet uma informação, eu diria no mínimo estranha. Uma informação que busca tirar a quaresma do contexto da Umbanda, dizendo, a quaresma é uma coisa católica. Beleza, e a imagem com o altar é de onde? E ritual de casamento é de onde? E batismo é de onde? Vocês acham que isso é africano? Não, isso é católico. O que acontece hoje é que existe um discurso na internet que tenta, de alguma forma, fazer a Umbanda se afastar da sua raiz católica, da sua raiz espírita, para, de alguma forma, se aproximar apenas e tão somente da sua raiz africana, como se essa fosse a única verdadeira, a única que de fato importa. É por isso que a gente vê esses discursos dizendo a Umbanda está embranquecida, o que é uma loucura, não tem sentido histórico falar uma coisa dessa. Porque a Umbanda é uma mistura de espiritismo, catolicismo e candomblé. E todo estudioso da Umbanda sabe disso. Então, quando eu vejo essas pessoas querendo falar, não, quaresma é coisa de católico, a gente não tem nada a ver, isso é bobagem. Quando eu vejo essas pessoas falarem isso, é um desrespeito com as tradições de uma infinidade de terreiros que até hoje, por exemplo, fecham as suas casas. Muitos colocam uma cortina roxa no altar ou uma toalha roxa. Então, o que esse texto aqui está dizendo é exatamente aquilo que eu aprendi com as entidades. Agora, existe alguma obrigatoriedade das pessoas acreditarem nisso? Nenhuma. Se a pessoa disser, no meu terreiro, nós não temos nada a ver com quaresma, eu respeito. Não tem problema. O problema começa a surgir com esse discurso moderno que tenta retirar da Umbanda uma coisa que sempre foi tradicional. E quem é mais antigo sabe disso. É só olhar nos livros mais antigos. A quaresma sempre foi um período que trazia, de certa forma, medo e muito respeito. E estas foram as informações espirituais que eu recebi e foram publicadas neste texto em 2016, que infelizmente, como eu falei, foi copiado, modificado ao extremo. Eu não estou falando isso por vaidade, não me importo com o meu nome lá. Mas é incrível como as pessoas têm a capacidade de pegar uma coisa que não é delas, altera, assina embaixo e divulga com a maior cara de pau. Mas seja como for, é isso que eu penso sobre a quaresma, é isso que eu aprendi. E muitas pessoas perguntam, olha, mas por que isso acontece? Como que isso acontece? Gente, eu não sei. Existem muitas coisas no universo da espiritualidade que não são necessariamente racionais ou que nós não temos um conhecimento profundo o suficiente para entender. O que eu não posso fazer e eu não vou fazer é dizer que em algum momento eu não aprendi desse jeito. Então, encerro por aqui. Um abraço. Até a próxima.